Galera, tudo bom com vocês? Professor Luiz aqui trazendo mais um vídeo. E no vídeo de hoje também complementando essa nova série de vídeos que eu estou fazendo sobre 10 perguntas de assuntos que são relativos e importantes para mim. Eu já fiz o vídeo sobre maçonaria, tarô, capoeira e agora o vídeo de hoje também uma coisa que é muito importante na minha vida pessoal e me desenvolveu muito como ser humano, como pessoa, como homem, que é o Hapkido, uma arte marcial sul-coreana de defesa pessoal, um pouco de militarismo e muito mais coisas. E separando no vídeo de hoje o clássico 10 perguntas sobre o Hapkido para vocês. Então vamos começar agora sem mais delongas. Pergunta número 1, deixa eu me ajeitar aqui bonitinho. O que é o Hapkido e qual é o significado do nome da arte marcial? Então, como eu já expliquei, Hapkido é uma arte marcial sul-coreana que surgiu mais ou menos, tem mais de 100 anos, para ser mais específico, porque ela tem uma tradição e uma linhagem que vem do Cheongnam-su e depois passa por Jihanjae e por aí vai. Então, ela, se for parar para ver, tem mais de 100 anos, porém, no seu conceito histórico, ela teve muitas controvérsias, que eu vou entrar depois em detalhes. Mas, em específico, é uma arte marcial sul-coreana de defesa pessoal, torções, imobilizações, quedas, rolamentos, por aí vai. E o nome da arte em si, Hapkido, do coreano, do Hangul, quer dizer o caminho da energia coordenada, o caminho da energia guiada, caminho traçado de energia, por aí vai. Porque no coreano, uma palavra ela pode ter mais de um significado. Mas, resumidamente, Hapkido quer dizer isso, caminho da energia coordenada. Então, é um fundamento muito importante da arte em si. Segunda pergunta. Qual é a principal diferença entre o Taekwondo e o Hapkido? Essa é uma pergunta que eu achei crucial, ainda mais para mim, sendo praticante das duas artes. Um dos pontos mais importantes da diferença é o conceito histórico, né, que o Taekwondo surgiu de um jeito e o Hapkido surgiu de outro, clássico. Mas o Taekwondo tradicional, que era muito mais complexo em quesitos de golpes e técnicas, e quando eu falo isso eu não estou deturpando o Taekwondo tradicional, mas a partir do momento que ele se tornou olímpico, muita coisa foi deixando de lado. Que nem o Taekwondo clássico se ensinava muito cotovelada, soco, dedo no olho, defesa pessoal também. E o Taekwondo hoje em dia, que é mais olímpico, é muito mais o quesito de chutes e pontuação para você ganhar um campeonato, entendeu? Então tem essa divergência. E no Hapkido, para a diferença do Taekwondo atual, é isso. O Hapkido ele ainda é um complemento muito mais geral e amplo de técnicas. Você faz saltos, projeções, rolamentos, defesa pessoal, torções, quebramentos, imobilização. Tem o fundamento de você desenvolver armas, que são as armas brancas, tradicionais, nunchaku, tonfa, bastão, espada. Então, tudo isso tem incluído no no Hapkido, que no Taekwondo tradicional e atual é diferente. Mas são artes marciais coreanas, sul-coreanas, e tem essas divergências. E também sem contar o conceito dos poncês, dos hyans, de nomenclaturas também, que é uma coisa que é muito divergente, mesmo sendo duas artes coreanas, tem as suas diferenças. E até eu já fiz vídeos explicando sobre isso, sobre as aulas que eu dei sobre a Taekwondo e Hapkido, explicando as nomenclaturas, explicando as diferenças, o porquê de cada coisa. Tem tudo aqui já no canal. Olha lá. E essa é a terceira pergunta que até já respondi. Quem é considerado o fundador do Hapkido moderno? Então, como eu disse, o fundador atual do Hapkido, que deu até, entre aspas, origem ao nome Hapkido, foi Jihanjae, que dizem que é o pai do Hapkido, mas todos sabem que quem criou o Hapkido foi o Chon Yun-soo, que foi mestre do Jihanjae. Só que na época do Chon, não tinha o nome Hapkido, eram outros nomes que foi se difundindo, foi mudando várias vezes. Aí na linhagem do Jihanjae que foi dado o nome oficial de Hapkido. Então, o criador, entre aspas, do Hapkido que conhecemos é Chon Yun-soo. E até tem o segundo Dojunin, que era da linhagem também, se eu não me engano, era irmão de faixa do Jihanjae, que era o Chin Yu-chan, que era o segundo criador, ou que recebeu o título de criador do Hapkido. Chin Yu-chan, segundo Dojunin do Hapkido. Então, é praticamente isso. Quarta pergunta. O Hapkido é focado em ataques, que era chutes e socos, ou em defesa pessoal, torções e projeções? E até também já dei resposta disso. Ele tem um pouco de tudo.
um pouco de imobilização, torção, defesa pessoal, quedas. Então, todos os seus golpes e técnicas têm linkado tudo isso, essas duas partes e muito mais. Então, ele vai ensinar muito mais o conceito de respiração, meditação, imobilização. Ele é bem completo, como eu já disse para vocês. Quinta pergunta também que é muito importante. Como funciona o sistema de faixas no Hapkido e quanto tempo leva para chegar na faixa preta? No vídeo da capoeira eu expliquei isso e é parecido porque cada arte marcial em si vai ter, ou cada equipe de arte marcial vai ter seu sistema de graduação pessoal. Então, a linhagem de Hapkido que eu fiz tinha 12 faixas. Tem equipes que tem 10, tem outras que tem 8. Mas em média, que é um quesito tradicional de quase toda arte marcial, é de 6 em 6 meses você graduar o aluno, ou até em um ano. Então sempre é isso. Tem exame de faixa no meio do ano e no final do ano, sempre tradicional. Porém, tem certas faixas que o tempo de maturação tem que ser mais longo. Então as primeiras graduações atuais hoje em dia, você leva 6 meses. E eu sou faixa branca, para mim passar para cinza, 6 meses. Da cinza para amarela, 6 meses. Então em um ano eu já graduei 2 vezes. Da amarela para verde, 6 meses. Da verde para azul clara, 6 meses. Da azul clara para azul escura, 6 meses. Isso aí já deu 3 anos. Então você já virou azul escura. 3 anos, daí você pega azul escura, vai para marrom, 6 meses. Aí da marrom, que já é uma graduação mais alta, você leva em média 1 ano. E isso que eu tô falando no conceito atual. Antigamente tinha faixas que você levava um tempão para se graduar. Mas em média é isso. Se você for parar para ver em conceito de faixas e quantidades e graduações e tempo, você leva em média 5 a 6 anos para se tornar um faixa preta. 5 a 6 anos. Mas tem artes que levam mais a sério, que leva 8 anos. Tem lugares que leva 10 anos, que nem, se eu não me engano, no Krav Maga, que é uma defesa pessoal, você leva em média acho que 10 anos para pegar a preta. No Hapkido em si eu levei 5 anos. Mas tem outras artes que eu falei, é muito flexível, muito difundido dependendo da qualidade técnica do aluno, de dedicação. Então, se o aluno se dedica mais tempo e dá a vida para isso, ele vai se graduar mais rápido. Investimento financeiro, dedicação de tempo, tudo isso vai fazer diferença. Mas em média é isso, sempre 5, 6 anos para se tornar um faixa preta. Mas tudo é flexível. Lembre-se sempre dessa palavra, tudo é flexível. Sexta pergunta. O Hapkido utiliza armas tradicionais em seus treinos? Também já respondi essa pergunta. Sim, e está perguntando quais. Como eu falei, tem bastão. Antes de falar isso, toda arte marcial, principalmente voltada para a linhagem do Hapkido, tem muito o conceito pessoal do seu mestre e da sua linhagem. Então, tem mestre que vai usar mais coisas e tem mestre que vai usar menos. Na linhagem que eu treinava, às vezes a gente treinava com espada, às vezes a gente treinava com tonfa e às vezes a gente treinava com bastão e nunchaku. Era bem raro. Tanto que quando eu comecei a ministrar aula, eu comecei a ir atrás de outras artes e de outras academias para aprimorar esse conhecimento para passar para meus alunos. Então eu fui atrás de outros CTs ou dojans de Hapkido, Taekwondo e outras artes, Kung Fu, do Karatê, da capoeira também, só que não um conceito de armas, mas tipo, eu fui fazendo várias artes para me aprimorar em coisas que eu tinha que melhorar no meu pessoal e também passar para os alunos. E a parte das armas era muito importante isso, porque na minha academia ou na minha linhagem não tinha isso muito enraizado. Então eu fui atrás buscar aprender mais sobre o Nunchaku, tanto que eu aprendi com o meu professor, um dos meus professores de Hapkido na época, Nunchaku. Eu fui aprendendo por outros mestres, tanto à distância e também pessoalmente, bastão, espada, e fui fazendo isso. Mas o tradicional do Hapkido é isso. É tonfa, que é uma arma de defesa pessoal, de segurança e militar, espada, bastão, faca, armas também, dependendo da situação, para você aprender a desarmar, pistola, fuzil. Só que, como eu falei, é um conceito mais opcional, não é obrigação ensinar isso. Mas o fundamento básico é isso: nunchaku, espada, bastão e tonfa. Esses 4. Tem mestre que eu já vi que ensina arco, tem mestre que eu já vi que ensina todas aquelas outras armas que são do karatê. E como eu disse, não é errado, mas cada um segue uma linhagem em específico e a gosto do seu mestre. Sétima pergunta. O que significa o conceito de redirecionar a força do adversário no Hapkido? Essa pergunta é muito importante,
Porque no Hapkido, a gente tem esse conceito de concentrar a força do adversário contra ele mesmo. Então, muitas vezes você não ataca, você apenas redireciona o ataque dele para ele mesmo. E até o fundamento que a gente aprende nos Sabans e nos Ryans, que você circula o movimento para contra-atacar. Porque muitas vezes o oponente, isso até é um fundamento que a gente ensina na defesa pessoal, ele vem muito bravo, esquentado para cima de você e ele perde visão de combate e também a cabeça. Então, quando ele vem te atacar, você simplesmente pega e contra-ataca. E esse é o fundamento básico de você usar a energia do adversário contra ele mesmo. Quando ele vir te atacar, você simplesmente só aceita o golpe dele e contra-ataca. E é muito importante isso na defesa pessoal, torções, quedas, imobilização, ou até se esquivar de um golpe. Então ele vem te dar um soco, você espera o soco vir, puxa e complementa. Ou, como que também é ensinado, você só sai do movimento para não é nem finalizar, mas sair do combate. Porque um fundamento muito importante nas artes marciais não é simplesmente o combate, mas é você evitar o combate. Então, isso é uma coisa muito importante que tem que ser levado muito em consideração. Oitava pergunta, que também é bastante interessante. Qualquer pessoa de qualquer idade ou biotipo pode praticar Hapkido? Sim, tanto que até tem casos de pessoas que eu conheço que têm síndrome de Down, têm autismo, que praticam Hapkido e tem problemas, questões também que têm deformidades, questões pessoais assim que eu não vou entrar em detalhes por respeito, porque vai parecer que eu estou sendo preconceituoso, mas muito pelo contrário, é um incentivo. Então, se você tem algum problema fisiológico, tem alguma lesão, vá treinar. O teu professor, teu mestre que vir te ensinar, ele vai ser o máximo competente possível para te ajudar, te instruir, para você se desenvolver naquela limitação que você tem. Então, que nem eu tenho a perna esquerda lesionada de uma vez. Mesmo assim eu treino, mesmo assim eu faço as coisas. Tenho muitas dores nas articulações nos ossos, eu treino. Não tenho nada de flexibilidade, eu sou uma pessoa muito travada. E mesmo assim eu treino e me graduei. Então, qualquer pessoa pode fazer de qualquer idade. O que difere é o estilo do treino e o conteúdo que vai ser passado. Então, você vai ensinar criança, é totalmente diferente de você ensinar um adulto, de ensinar um idoso, entendeu? Então, qualquer um pode fazer. Nona pergunta. O Hapkido é uma arte marcial esportiva, de competição, ou é voltado estritamente para a defesa pessoal e uso militar e policial? Como eu estava falando, Hapkido é uma arte lá na Coreia que muito tempo foi usada pelas forças armadas e de segurança pública e privada. Com isso, ele tem essas duas visões e linhagens, que até no caso da equipe que eu participava, ele era olímpico, então o Hapkido era mais voltado para o conceito esportivo do que prático. E até foi um dos motivos de eu me afastar da equipe, foi por causa disso. Aqui é ao vivo e cores. Continuando, o Hapkido que eu acreditava e a arte marcial que eu acredito na verdade, sempre foi mais pelo conceito de defesa pessoal, situações de realidade. Por quê? Não que um seja melhor que o outro, cada um tem seu objetivo. Mas, se você se desenvolver só apenas para campeonato, com regras, fundamentos de campeonato, em situações de combate de rua vai ser totalmente diferente. Então você tem que ter essas duas visões. Entender que situação de vida ou morte é vida ou morte. Situação de campeonato, bateu, parou a luta, ganhou ou perdeu. Então é diferente. Mas o Hapkido ele tem essas duas linhagens. Tem o Hapkido olímpico, com regras, campeonatos, e tem o Hapkido de conceito tradicional de defesa pessoal, torção, mobilização e por aí vai. Então ele tem essas duas linhagens. E agora a última pergunta para finalizar e a mais importante, que resume o que é o Hapkido. Quais são os três princípios fundamentais, que seria o Wa, Yu e o Won, que resumidamente no coreano são círculo, água e a harmonia. Deixa eu só confirmar, tá certo? Círculo, água e harmonia, que eu não lembrava como que falava certinho em coreano. Mas são esses três fundamentos. E esses três fundamentos da harmonia, que até o que resume o nome da arte, o caminho da energia, então você tem que ter harmonia na energia e naquilo que você faz. Então é um fundamento muito importante, que é a harmonia. Então é a harmonia no combate, a harmonia nas técnicas, a harmonia em contra-ataque. Então você sempre tenta manter uma certa harmonia
e a oportunidade de cada movimento. Então esse é o fundamento da harmonia. O fundamento da água é a fluidez, onde você se desenvolve ou você se adapta a qualquer situação. Por isso que a arte marcial é bem completa do Hapkido. Porque se você cair no chão, você vai lá a técnica de chão. Se você continuar em pé, você vai em pé. Se você tiver que imobilizar, você imobiliza. Então, ela tenta preparar o artista marcial para qualquer tipo de situação possível. E até ela é muito lembrada no conceito parecido do Krav Maga, só que o Krav Maga é muito mais priorizado nisso, que é 100% defesa pessoal. Só que tem esse fundamento, você se adaptar a qualquer situação. E, complementando até uma coisa que eu comecei até a estudar na época que eu praticava mais afinco, quando eu era aluno, a parte do parkour, porque o Hapkido em si, ele não ensina só você ter o combate físico, ensina você a ser uma pessoa mais ágil. Então você faz projeções, saltos, rolamentos, quedas, e isso é uma coisa que eu linkei muito com o conceito do parkour. Então de você se sobressair, e até um fundamento que é muito importante na arte marcial e na estratégia de combate, você analisar o território à sua volta. Então o piso escorregadio faz diferença, se tem água no local ou não, se tem cadeira, se tem coisa para você pular, se subir. Porque no conceito de arte e de guerra, tudo à tua volta vai te favorecer ou te desfavorecer. E até uma vez eu ministrando uma aula no preparatório militar, eu ensinei isso. Porque tinha uma aluna que eu estava testando e ela era artista marcial. E eu ensinei de uma maneira até um pouco rude a importância de visão de combate e também de usar o território a seu favor. Então ela veio lutar comigo numa apresentação e de maneira respeitosa, com uma simples brincadeira, eu mostrei que se ela não prestasse atenção no solo que estava um pouco molhado, ela escorregaria. E foi o que aconteceu, ela mesma escorregou porque não prestou atenção no território à sua volta. Então, são coisas muito importantes que até o conceito da fluidez da água mostra, porque qualquer situação você tem que se adaptar a ela. E o último, que é o fundamento do círculo, onde tudo tem começo e fim, e também é um eterno loop. Então, o fundamento do círculo é isso. Tanto o movimento circular, o combate que eu expliquei no início, e essa fluidez de eterno movimento. E até uma coisa que eu falei isso na capoeira, que também é linkado, que estava explicando o círculo e a ginga, que é um eterno movimento para o artista marcial não estar parado, está sempre se movimentando. Isso se linka muito ao fundamento do Hapkido, que tem um círculo. Então todos os golpes, os contragolpes, todas as movimentações, rions, os sabans e toda a fluidez é sempre circular para mostrar que você está em eterna fluidez. Então, praticamente essas são algumas curiosidades que temos no Hapkido, nessa arte marcial tão rica. Se vocês gostarem do vídeo, se vocês acharem interessante, eu posso continuar a aprimorar mais o fundamento histórico, o fundamento de combate, técnicas, de nomenclaturas, de armas que tem no Hapkido e muito mais coisas. Então é isso, pessoal. Queria agradecer a todo mundo que sempre me acompanha. Curta, comenta, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo.